Alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática. Neste vídeo vamos falar do tronco da pirâmide. O que é o tronco de uma pirâmide? Aqui o desenho ele é bem ilustrativo, né? É quando você tem a secção da pirâmide cortada em algum ponto, né? Veja, a pirâmide seria ela até convergir a um único ponto, que a gente chama de vértice, aqui em cima. Mas quando eu faço aparo e faço um corte nela, então, na verdade, o que eu tenho agora é o tronco de uma pirâmide. É uma pirâmide sem o seu topo. E aí algumas alterações devem ser feitas no cálculo, porque interferem, são diferentes do cálculo da pirâmide. Por exemplo, antes a pirâmide, a superfície lateral era um triângulo, agora passa a ser um trapézio, né? A altura da pirâmide, ela não existe mais, ela existe, o que existe é o HT que a gente chama de altura do tronco, porque ela pode ser cortada em qualquer parte. E eu passo a ter agora uma superfície superior. Antes eu não tinha, mas agora eu passo a ter uma superfície superior. Então essas são as características. Aqui está o desenho de um tronco. Então na hora de calcular agora a área total de uma pirâmide, da superfície de uma pirâmide, eu vou levar em consideração que a área lateral de cada lateral, a área da base maior, que é esse Bzão, que é essa parte de baixo, e a área da base menor, que é a parte de cima. Muito semelhante ao cálculo do prisma, né? Se você parar para pensar, a única diferença do cálculo da área do tronco de uma pirâmide para o prisma é que as duas bases são diferentes, né? As áreas serão diferentes. No prisma elas são iguais. O volume também, né? Era como se eu considerasse o volume total, antes que eu tinha esse Hzão, que era o H total, que é a altura da pirâmide. Agora eu tenho que fazer uma subtração. Do Hzão eu tenho que tirar esse H menor, que é a área da pirâmide que foi retirada, e ficar só com o H do tronco. É claro que nem sempre, e em maioria dos casos, você não terá a altura total, você só terá a altura do tronco. E aí como é que seria ter que planejar qual seria o vértice, qual seria a altura total. Então a gente tem uma fórmula que permite encontrar isso. Então vai ser 1/3 da altura do tronco, né? A altura do tronco dividido por 3, que multiplica a raiz quadrada da área da base menor vezes a área da base maior, mais a área da base menor mais a área da base maior. Onde aí o AB é a área da base maior, o ABzinho é a área da base menor, o H aqui é a altura total, mas aí a gente tem o HT que é a altura do tronco. Vamos fazer um exercício para entender isso. Um exemplo, olha só. Aqui eu tenho um tronco de uma pirâmide reta de altura de 12 decímetros. Está aqui, a altura do tronco. Esse é o nosso HT, 12 decímetros, né? Tem como base duas regiões quadradas. Ó. Aqui é um quadrado e aqui é outro quadrado. Vai facilitar para a gente. De lados 10 centímetros e 20 centímetros, conforme segue aqui. Então, em relação ao tronco, que é essa parte da pirâmide, calcule a área da base menor. Então vamos calcular a primeira área da base menor, né? Aqui é claro que no final a gente vai convergir para a área total. Ele só está dizendo para você quais são os passos que você deve seguir. Primeiro a gente calcula a área da base menor, depois a área da base maior, depois a área da superfície e a gente chega lá. Então vamos primeiro por A. Área da base menor. A área da base menor, por ser um quadrado, o ABzinho vai ser L ao quadrado, porque são um quadrado, né? Então, ABzinho vai ser a medida da lateral de cada uma do L e do Bzinho é 10 ao quadrado. Então, nós podemos dizer que aqui o ABzinho será a área da base menor será 100 decímetros quadrados. Está aqui. 100 decímetros quadrados. E eu vou pôr aqui 100 decímetros quadrados. A área da base maior agora, B, que nós vamos achar o ABzão. Vai ser L ao quadrado também, porque é um quadrado. Então, a ABzão vai ser 20 ao quadrado. Então, ABzão vai ser 20 ao quadrado, que dá 400 decímetros quadrados. Então, eu vou pôr aqui, ó, 400 decímetros quadrados. Agora vamos na letra C. A letra C ele quer a área da lateral. Então vamos fazer o desenho da lateral. Olha só, aqui na lateral, o que a gente tem? A gente tem um trapézio regular, certo? Então a gente tem esta figura aqui.
A área de um trapézio é dada por base, é, é, vamos dizer aqui, base menor, Bzão mais Bzinho, né? A base menor mais a base maior, vezes a altura, dividido por 2. Isso a gente já até viu numa série em vídeos anteriores. O Bzão a gente sabe que o Bzinho é 10, o Bzão é 20. O que a gente não tem é justamente a altura. Essa altura a gente não tem. Por que que a gente não tem? Porque a gente tem 12, mas 12 aqui não é a altura da figura, e sim a altura do tronco. Deixa eu desenhar esse desenho numa perspectiva menor. Eu preciso dessa altura aqui, eu preciso encontrar essa altura. E eu não sei. Agora, olha só o desenho desse tronco. Eu vou trazer ele aqui. Ó. Basicamente, essa pirâmide está assim. Ó. Ela tem essa base, aí ela tem isso aqui, e ela tem essa outra base. Certo? Então, quando a gente faz a projeção, a gente precisa encontrar essa distância aqui, ó. Essa distância no desenho, tá vendo? Essa distância no desenho é a minha altura desse lado. Mas aí eu tenho que saber quem é essa figura. Como é que eu faço para encontrar isso? Eu tenho que, na verdade, fazer essa projeção aqui. Eu tenho que encontrar isso aqui, ó. Correto? Essa distância. Se a gente parar para dar uma analisada aqui, isso forma um triângulo retângulo. Ok. Então vamos entender como é que é esse triângulo retângulo formado aqui, ó, porque eu tenho que saber isso aqui basicamente. Ok? Então aqui eu sei que é 12, né? Mas eu não sei quem é isso e eu não sei quem é isso. Esse aqui dá pra gente calcular. Por quê? Se a gente parar para pensar, o tronco ele tem 10 centímetros aqui. Então ele tem 5 centímetros desse lado e 5 centímetros desse lado. Esse tem 20 no centro, correto? Então ele tem 20, ele vai ter aqui 10 centímetros até aqui, e aqui ele também teria 10 centímetros. Então, se ele tem 10 centímetros e aqui tem 5, esse pedacinho que aumentou é de quanto? Aqui é 5 centímetros também. Por quê? É 5 centímetros aqui com 5 centímetros do centro, né? Que ele tinha daqui até, ó, do centro até a borda são 5. Então, do centro até a projeção da borda são 5. Então, o que sobrou para cá são mais 5. Então, esse pedaço vale 5, esse vale 12 e esse vale H, né? Então, a gente tem essa relação. Então, vamos ver como a gente vai encontrar essa altura, encontrando o cálculo dessa altura aqui. Então, vamos lá. Encontrando H. E eu vou fazer o desenho aqui de novo. H nesse caso é a hipotenusa, aqui é a altura do tronco que é 12 e aqui é a distância que o tronco aumenta que é 5. Então vai ser, por Pitágoras nós teremos H ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então isso resulta em 12 ao quadrado é 144, mais 5 que é 25. Isso tudo vai dar 144 mais 25, 169. Então, H será igual a raiz quadrada de 169, o que é 13. 13 vezes 13 dá 169. Então, o H é 13. Agora, eu já posso encontrar a área da superfície, dessa superfície aqui, ó, né? A área, deixa eu aumentar aqui. Eu vou trazer para cá, ó. A área da superfície vamos colocar aqui, ó, vai ser B maior vezes B menor vezes H dividido por 2. Se eu separar, isso tudo é C. Então, a área da superfície vai ser a base maior dela é 20, a base menor, isso aqui, mais a base menor é 10,
a altura é 13, isso tudo será dividido por 2. Então, isso resulta em a área da superfície será 20 mais 10 são 30, vezes 13 dividido por 2. Então, a área da superfície aqui, vamos cortar, cancelar aqui, aqui fica 15. É igual 15 vezes 13. Vamos pegar aqui uma calculadora para nos ajudar. 15 vezes 13, 195. Então, a área dessa superfície é 195. Mas já terminou? Não. Por quê? Nós achamos a área dessa superfície. Quantas superfícies nós temos? Como a base é quadrada, é 4. Então, tem que multiplicar por 4. A área da superfície será 4 vezes 195. A área total da superfície, né? A área lateral, será, então, 4 vezes 195. Isso resulta, já que estamos com a calculadora, vezes 4, 780 decímetros quadrados. Então, 780 decímetros quadrados. 780 decímetros quadrados. Então, voltando aqui, a área lateral é 780 decímetros quadrados. Agora, quem é a área total? É como a própria fórmula diz. A área total será a área lateral, a área da base maior, mais a área da base menor. Então, vamos seguir na linha de baixo aqui. Vou colocar mais uma página. A área total, ABCD, né? A área total será a área lateral mais a área da base maior mais a área da base menor. Logo, a área total será a área lateral, a gente fez aqui, que é 780, mas a área da base maior foi 400 e a área da base menor foi 100. Vamos conferir. Aqui, a área 100 decímetros, 400 decímetros e agora 780 decímetros. Então, a área total será igual a 780 mais 400 mais 100 mais 500. Não, 780 mais 400 vão dar 1180, 1280 decímetros quadrados. Essa é a área total. Agora a pergunta é: qual é o volume do tronco desta pirâmide? Uma coisa que ele não pergunta, mas eu estou te perguntando. Qual é o volume desse tronco? O volume, como nós vimos, ele é dado por quê? O volume é a altura do tronco dividido por 3, que multiplica a área da base menor vezes a área da base maior dentro da raiz, mais a área da base menor mais a área da base maior. Deixa eu colocar aqui. O volume será igual a altura do tronco dividido por 3 vezes raiz, daqui eu coloco área B vezes ABzinho, e aqui fora eu tenho mais a área da base maior mais a área da base menor. Tudo vezes isso aqui. Então vamos lá. O volume será igual à altura do tronco. Qual é a altura dada do tronco aqui? 12. Dividido por 3 vezes. Agora, raiz quadrada de a área da base maior é 400 vezes a base menor, que é 100. Mais 400 mais 100. Então, o volume será 12 dividido por 3 são 4 que multiplica. Isso aqui dá raiz de 400 vezes 100, dá 40 mil. E isso vai dar mais 500. Né? Então, o volume será igual a raiz quadrada desse número. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos limpar 400 vezes 100, só para termos dúvida, aí dá 4.000. Ok, limpa raiz de 4.200. Então, a gente sabe que aqui vai dar 200.
Então vai ficar 4 vezes 200 mais 500. Então, isso vai dar um volume igual a 4 vezes 700. Então, o volume é 4 vezes 7, 28, e os dois zeros. 2.800 decímetros cúbicos. Esse é o volume deste tronco de pirâmide de base quadrada, né? Veja que é bem simples de resolver, a gente só tem que ter, no cálculo da área a gente encontra todos os valores e depois é só aplicar. Revise o vídeo quantas vezes for necessário, a gente se vê numa próxima videoaula. Valeu!